Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Jornal Toda Hora. Vamos conferir as notícias dessa tarde de quinta-feira. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de combate ao crime organizado, conhecido como PL Antifacção. O relator na Câmara, o deputado Guilherme Derrite, retomou a tipificação que aumenta as penas pela participação em organização criminosa ou milícia e prevê a apreensão de bens dos investigados. A Câmara dos Deputados aprovou o chamado PL Antifacção, mas retirou do texto a criação de uma contribuição sobre apostas esportivas que financiaria a segurança pública. A proposta previa a instituição da chamada Sidbets, que é uma contribuição com alíquota de 15% sobre apostas de cota fixa. O trecho incluído pelo relator, deputado Guilherme Derrite, foi retirado por destaque apresentado pelo PP. Longe de representar um aperfeiçoamento sistêmico, o parecer do Senado promove um enfraquecimento estrutural do novo marco legal construído pela Câmara, diluindo conceitos, reduzindo penas, suprimindo instrumentos eficazes de repressão às facções criminosas e reabrindo margens interpretativas que favorecem a impunidade. A taxação agora deve ser discutida em outro projeto. Pelo parecer original, a cobrança vigoraria até a entrada em funcionamento do imposto seletivo previsto na reforma tributária no ano de 2027. Os recursos arrecadados eles seriam destinados à construção de modernização de presídios. Segundo o senador Alessandro Vieira, relator da proposta no Senado Federal, a medida ela poderia gerar até 30 bilhões de reais por ano para a segurança pública. Além da retirada das Sidbets, os deputados também excluíram do texto as regras de regularização de impostos devidos e não pagos por empresas de apostas nos últimos 5 anos. Após várias idas e vindas e também 8 versões diferentes do relatório, o projeto ele foi aprovado e agora segue para a sanção do presidente Lula. Temos aí uma proposta de convergência, já que esse projeto de lei antifacção é, na minha avaliação, talvez a resposta mais dura que o parlamento brasileiro já tenha dado em toda a sua história ao combate ao crime organizado. Entre as mudanças aprovadas estão o aumento de penas para crimes como ameaça qualificada, lesão corporal seguida de morte, sequestro, furto, roubo, latrocínio, extorsão, receptação e tráfico de drogas, principalmente quando ligados a organizações criminosas. O texto também cria 2 novos tipos penais, sendo o crime de domínio social estruturado, com pena de 20 a 40 anos de prisão, e o de favorecimento ao domínio social estruturado, com pena de 12 a 20 anos. As penas podem ser ampliadas caso o condenado seja líder da organização. Bens apreendidos passam a ser destinados ao Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado ou ao Fundo Nacional de Segurança Pública quando houver a participação da Polícia Federal. O projeto também proíbe o pagamento de auxílio-reclusão a dependentes de integrantes de organizações criminosas que sejam consideradas ultraviolentas e também restringe o direito ao voto de presos provisórios. Há ainda a previsão de monitoramento de comunicações entre presos que são ligados a facções e advogados, mediante autorização judicial em caso de indícios de conluio criminoso. E a vida nos oceanos continua mudando. O aquecimento global, que é um problema sem fronteiras, é o principal responsável pela queda constante da vida marinha. O que se vê de norte a sul ou leste a oeste é destruição. Um estudo divulgado na revista científica Nature indica que o aumento contínuo da temperatura dos oceanos está associado a uma redução de quase 20% ao ano na biomassa de peixes, indicador que corresponde ao total de indivíduos em determinada área multiplicado pelo peso médio das espécies. A pesquisa foi conduzida por cientistas do Museu Nacional de Ciências Naturais da Espanha e da Universidade Nacional de Colômbia, com análises em regiões do Mediterrâneo, Atlântico Norte e Pacífico Nordeste. Os pesquisadores examinaram mais de 700 mil estimativas de variação na biomassa de aproximadamente 34 mil populações marinhas monitoradas entre 1993 e 2021 no hemisfério norte. Os dados apontam que o calor persistente nas águas tem efeito direto sobre a abundância de diversas espécies. O aquecimento dos oceanos, impulsionado pelas mudanças climáticas, altera o equilíbrio dos ecossistemas e impacta
tanto a reprodução quanto a sobrevivência dos animais. Segundo o estudo, a resposta ao aumento da temperatura varia conforme a espécie e a faixa ideal de desenvolvimento. Em águas mais frias, algumas populações podem apresentar crescimento temporário, o que pode elevar a captura pesqueira em determinados períodos. No entanto, os cientistas alertam que esse movimento tende a ser passageiro e pode resultar em colapso quando as condições térmicas se estabilizam ou voltam a subir, ampliando os riscos para a segurança alimentar e a sustentabilidade da pesca. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 14 horas você acompanha mais notícias ao vivo. Até mais!